como a doutrina bíblica do Espírito Santo é apresentada nas Escrituras e qual é a sua importância para a vida e a fé cristã. Quais são as diferentes perspectivas teológicas sobre como o Espírito Santo capacita e fortalece em sua missão, de que maneira o Espírito Santo é considerado o principal impulsionador da obra missionária e como isso se manifesta na prática missionária. Estamos estudando a lição de número 13 da classe de adultos, que tem o tema O Poder de Deus na Missão da Igreja. O poder de Deus na missão da Igreja refere-se à ação e à presença do Espírito Santo, que capacita e guia a Igreja em sua tarefa de proclamar o Evangelho e fazer discípulos de todas as nações, conforme ordenado por Jesus Cristo em Mateus 28, 19 e 20. Esse poder divino é fundamental para a eficácia e o sucessor da missão da Igreja. O textuário é: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. O textuário é uma promessa de Jesus aos seus discípulos antes de sua ascensão aos céus. Este versículo, Jesus assegura que os discípulos receberão o poder do Espírito Santo. A palavra virtude aqui pode ser traduzida como poder ou capacitação. A verdade prática é: o Espírito Santo é a força motriz que movimenta a igreja. Sem o poder do Espírito Santo, a igreja é incapaz de cumprir a sua missão. Essa verdade prática, ela afirma que o Espírito Santo é a força que impulsiona e movimenta a igreja. Ela é essencial para a vida e missão da igreja. Sem o poder e a orientação do Espírito Santo, a igreja não seria capaz de cumprir sua missão divina e proclamar o Evangelho, fazer discípulos e estabelecer o reino de Deus na terra. A leitura bíblica em classe se encontra em Atos, capítulo 13, versículo 1 ao 4. Na nossa introdução, a introdução da revista, nessa lição focaremos nossa atenção no poder do Espírito Santo, na missão da Igreja de Cristo. Aqui mostraremos que o povo de Deus não pode prescindir no revestimento do poder pentecostal para obter êxito na sua missão na terra. Assim, demonstraremos que a ação do Espírito Santo e a contemporaneidade de seus dons na igreja não se trata de uma mera opção, mas de algo imprescindível à sua maior necessidade. Sem o Espírito Santo, a igreja local não anda nem cumpre sua vocação. Os pontos principais aqui dessa introdução aqui o poder pentecostal como indispensável para a missão da igreja. A lição, ela enfatiza que o revestimento do poder pentecostal não é apenas uma opção para a igreja, mas uma necessidade vital. Esse poder capacita a igreja a cumprir sua missão na terra, permitindo-lhe proclamar o evangelho com autoridade, fazer discípulos e estabelecer o reino de Deus. O segundo ponto aqui a ser observado é a ação do Espírito Santo e a contemporaneidade de seus dons, como essenciais para a igreja local. A introdução ela destaca que a ação contínua do Espírito Santo e a presença de seus dons na igreja são fundamentais para o seu funcionamento e cumprindo de sua vocação. Sem o Espírito Santo, a igreja local fica incapacitada de caminhar em sua vocação divina e de realizar sua missão eficaz. Eu separei aqui algumas palavras. Poder pentecostal. Refere-se ao poder e à unção especial do Espírito Santo derramado sobre os crentes no dia de Pentecoste, conforme registrado em Atos 2. Esse poder capacita os crentes a testemunhar de Cristo com ousadia e eficácia, e é essencial para a vida e a missão
da igreja. Contemporaneidade indica a atualidade e a continuidade da ação do Espírito Santo e de seus dons na igreja ao longo da história. Isso significa que os dons espirituais e o poder do Espírito Santo não são algo do passado, mas estão disponíveis e operantes na igreja. Imprescindível significa algo que é absolutamente necessário e indispensável. A lição destaca que a ação do Espírito Santo e a contemporaneidade de seus dons na igreja são imprescindíveis para um funcionamento e crescimento e eficácia da igreja local em sua missão na terra. O ponto 1 da lição: a doutrina do Espírito Santo, segundo o evangelista Lucas. Subtópico 1. Um ensino revelado nos escritos de Lucas. Tanto o Evangelho quanto o livro de Atos, ambos escritos pelo evangelista Lucas, revelam o ministério do Espírito Santo na vida de Jesus e da primeira igreja como uma necessidade imperiosa. Nesse sentido, o evangelista mostra que sem a ação do Espírito do ministério de Jesus e na vida da igreja, os cristãos não estariam qualificados para ser testemunha do Senhor. Essa promessa estava associada ao revestimento do poder do Espírito Santo, conforme descrito nas palavras de Jesus, com o poder do alto. Lucas 24, 49. Eu separei aqui 2 pontos aqui desse subtópico. O ministério do Espírito Santo na vida de Jesus e da primeira igreja. Lucas, ele destaca a importância vital da ação do Espírito Santo no ministério de Jesus e na vida da primeira igreja. Ela apresenta o Espírito Santo como uma necessidade essencial para capacitar os crentes a serem testemunha eficaz do Senhor. O segundo ponto que é ser observado é a promessa do poder do alto como revestimento do poder. Lucas registra a promessa de Jesus de que os discípulos receberiam poder do alto, que é revestimento do Espírito Santo. Esse poder é indispensável para equipar e capacitar os crentes a cumprir sua missão na terra, a serem verdadeiras testemunhas de Cristo. Umas palavras que ser observadas aqui, que eu separei. Revestimento refere-se à capacitação e ao poder do Espírito Santo que os discípulos receberiam conforme a promessa de Jesus do poder do alto, em Lucas 24, 49. Esse revestimento é essencial para equipar os crentes e capacitá-los a serem testemunha eficaz de Cristo. Testemunha indica o papel e a responsabilidade dos cristãos de proclamar o Evangelho e testemunhar de Jesus Cristo. A ação do Espírito Santo capacita os crentes a desempenhar esse papel de forma eficaz e poderosa, como destacado nos escritos de Lucas. Necessidade imperiosa reflete a ênfase de que Lucas na indispensabilidade da ação do Espírito Santo na vida de Jesus e na primeira igreja. Sem o Espírito Santo, os cristãos não poderiam ser qualificados para cumprir sua missão de testemunhar de Cristo e estabelecer o reino de Deus na terra. Subtópico 2. O enchimento do Espírito como experiência necessária. O Senhor Jesus só começou seu ministério depois de ser cheio do Espírito Santo. Nosso Senhor fez a obra de Deus e a fez no poder do Espírito Santo. Ele foi capacitado pelo Espírito Santo e dependeu dele para exercer o ministério. Da mesma forma, a igreja só deveria iniciar o trabalho missionário quando fosse revestida desse mesmo poder. Por isso, podemos afirmar que, no contexto literário do evangelista Lucas, especialmente no livro de Atos dos Apóstolos, o Espírito Santo aparece como uma necessidade, não como opção. 2 pontos que são observados Jesus e o enchimento do Espírito Santo. Jesus iniciou seu ministério público após ser cheio do Espírito Santo, demonstrando a importância e a necessidade do poder do Espírito
para realizar a obra de Deus. Ele foi capacitado pelo Espírito Santo para cumprir sua missão e dependeu completamente dele para exercer seu ministério. O segundo ponto que é ser observado nesse subtópico é a igreja e o trabalho missionário. Assim como Jesus dependeu do Espírito Santo para seu ministério, a igreja também deve ser revestida desse mesmo poder antes de iniciar o trabalho missionário. No contexto dos escritos de Lucas, o Espírito Santo é apresentado como uma necessidade essencial e não como uma opção para a igreja cumprir sua missão de proclamar o Evangelho e estabelecer o reino de Deus na terra. Eu separei aqui algumas palavras para enriquecer a lição. Enchimento, o que significa? Refere-se à capacitação e o poder do Espírito Santo recebido por Jesus antes do início de seu ministério público, conforme registrado em Lucas 3, 21 e 22. Esse enchimento é indispensável para realizar a obra de Deus e para que a igreja cumpra sua missão de forma eficaz. A segunda palavra aqui é a capacitação. Indica a habilidade e o poder concedido pelo Espírito Santo a Jesus para cumprir sua missão divina, como evidenciado em Lucas 4, 18 e 19. Da mesma forma, a igreja é capacitada pelo Espírito Santo para realizar o trabalho missionário e para ser testemunha de Cristo no mundo. A terceira palavra que é ser observada é a necessidade essencial. Reflete a ênfase de que Lucas na indispensabilidade da ação do Espírito Santo para Jesus em seu ministério e para a igreja em seu trabalho missionário. O Espírito Santo é apresentado como uma necessidade vital e não uma opção para realização da obra de Deus. Subtópico 13 é o enchimento do Espírito como uma experiência concreta. Se por um lado Lucas apresenta o Espírito Santo como uma necessidade da vida da igreja, por outro, ele mostra que o enchimento do Espírito ocorre como uma experiência concreta na vida do crente. Nesse sentido, o livro de Atos retrata a experiência pentecostal como um acontecimento objetivo, não subjetivo. Ela podia ser vista e ouvida em Atos 5:32. Havia manifestações físicas que se tornavam reais para quem as tinha e visíveis para quem aspectivas. Em outras palavras, quem recebeu sabia que havia recebido. Em Atos 11, 15 e 17. Dentre os muitos sinais, se sobressaía sobre os demais o falar em línguas desconhecidas, em Atos 12, 4, Atos 10, 44, 46 e Atos 19, do 1 ao 6. Eu separei aqui dois pontos a ser observado aqui desse subtópico, é a experiência concreta do enchimento do Espírito Santo. O livro de Atos retrata o enchimento do Espírito Santo como uma experiência objetiva e concreta na vida do crente. Essa experiência podia ser vista e ouvida com manifestações físicas que eram reais para quem as tinham e visíveis para quem as presenciava. Isso significa que aqueles que recebiam o Espírito Santo tinham plena consciência de sua recepção. Atos 11, 15 e o 17. O segundo ponto que é ser observado aqui desse subtópico é os sinais do enchimento do Espírito. Dentre os muitos sinais do enchimento do Espírito Santo, o falar em línguas desconhecidas se sobressaía sobre os demais, conforme registrado em Atos 2, 4, Atos 10, 44, 46 e Atos 19, do 1 ao 6. Esse fenômeno evidenciava a presença e a atuação do Espírito Santo na vida dos crentes, e era uma manifestação tangível do poder divino. Eu separei aqui 3 palavras aqui. Pentecostal significa que refere-se à experiência do enchimento do Espírito Santo, que é retratada no livro de Atos como um acontecimento objetivo e concreto na vida do crente. Esta experiência é associada ao dia de Pentecostes, quando os discípulos receberam o Espírito Santo, conforme é descrito em Atos 2. E a segunda palavra que é ser observada é manifestações físicas.
indica os sinais visíveis e audíveis do enchimento do Espírito Santo, conforme é evidenciado em Atos 5:32. Essas manifestações físicas eram reais para quem as tinha e visíveis para quem as presenciava, servindo como evidência tangível do poder e da presença do Espírito Santo. Falar em línguas desconhecidas é a terceira palavra a ser destacada. Reflete um dos sinais mais destacados do enchimento do Espírito Santo, conforme registrado em Atos 2:4, Atos 10, 44, 46, em Atos 19, 1:6. Esse fenômeno era uma manifestação tangível e audível do poder divino, em ação e evidência, e a presença e a atuação do Espírito Santo na vida do crente. O subtópico 4 é a doutrina pentecostal clássica. Desde seus primórdios, a doutrina pentecostal clássica afirma que o falar em línguas desconhecidas é a evidência física inicial do batismo do Espírito Santo. Em 3 ocasiões, no livro de Atos, a manifestação da língua está presente e em todas elas chama a atenção o fato de todos terem experimentado o fenômeno de falar em outras línguas. Até mesmo a narrativa de Atos 8, 14, 25, onde não há menção de ocorrência em línguas, o evangelista parece deixar subentendido que as línguas estiveram presentes ali. Assim, estudiosos do livro de Lucas reconhecem que o uso que o evangelista faz das expressões batismo no Espírito Santo, ou ser cheio do Espírito Santo, em Atos dos Apóstolos, tem a ver com a experiência do derramamento do Espírito Santo, acompanhada de línguas desconhecidas como evidência inicial. Dois pontos que é ser observado aqui nesse subtópico é o falar em línguas como evidência do batismo do Espírito Santo. A doutrina pentecostal clássica sustenta que o falar em línguas desconhecidas é a evidência física inicial do batismo do Espírito Santo. Essa manifestação é evidenciada em 3 ocasiões distintas no livro de Atos. Atos 2, 4, Atos 10, 44, 46 e Atos 19, 6, onde todos os presentes experimentaram o fenômeno de falar em outras línguas, mesmo na narrativa de Atos 8, 14, 25, onde as línguas não são explicitamente mencionadas. O evangelista sugere implicitamente sua presença em Atos 8, 18 e Atos 9, 17. O segundo ponto aqui a ser observado é o uso das expressões de batismo no Espírito Santo e ser cheio do Espírito Santo em Atos dos Apóstolos. Os estudiosos dos livros de Lucas reconhecem que o uso das expressões de batismo no Espírito Santo ou ser cheio do Espírito Santo em Atos dos Apóstolos está relacionado com a experiência do derramamento do Espírito Santo, acompanhada de língua desconhecida como evidência inicial. Esta compreensão reforça a ênfase pentecostal na evidência física do enchimento do Espírito Santo, através do falar em línguas desconhecidas. Eu separei aqui 3 palavras aqui desse subtópico, o batismo do Espírito Santo. Refere-se à experiência pentecostal clássica, que enfatiza o falar em línguas desconhecidas como evidência física inicial do recebimento do Espírito Santo. Essa expressão é frequentemente usada nos relatos do livro de Atos para descrever o derramamento do Espírito Santo sobre os crentes. O segundo ponto aqui a ser observado é falar em línguas. Indica a manifestação física inicial do batismo do Espírito Santo, conforme descrito em Atos 2:4, Atos 10:44 e Atos 19:6. Esta prática é vista como uma evidência tangível do poder e da presença do Espírito Santo na vida dos crentes, conforme ensinado pela doutrina pentecostal clássica. E a terceira palavra que é ser cheio do Espírito Santo reflete outra expressão usada nos relatos de Lucas em Atos dos Apóstolos para descrever a experiência do derramamento do Espírito Santo. Essa expressão está associada à capacitação
e ao revestimento de poder divino para a realização da obra de Deus, e acompanhada pela evidência inicial de falar em línguas desconhecidas. Vamos para o ponto 2 da lição, que tem o tema o Espírito Santo capacitando as testemunhas. E o subtópico 1, capacitando as testemunhas. No livro de Atos, é possível perceber o ensino da capacitação do Espírito Santo sob diferentes perspectivas. Primeiramente, o Espírito capacitando líderes para o desempenho da obra de Deus. Esse subtópico aqui, eu dividi aqui 2 pontos. Primeiro que é capacitação de líderes pelo Espírito Santo. O Espírito Santo capacita os líderes da igreja para o desempenho da obra de Deus, como evidenciado no caso do apóstolo Pedro sendo cheio do Espírito Santo, quando confrontado pelos sacerdotes, Atos 4:8, e do apóstolo Paulo sendo cheio do Espírito Santo para resistir a ele mais o mágico, Atos 13:9. Isso destaca a importância da capacitação divina para a liderança e o testemunho eficaz do ministério cristão. O segundo ponto aqui a ser observado é o revestimento do Espírito para toda a carne. Além dos líderes e apóstolos, o revestimento do Espírito Santo não se limita a um grupo específico, mas é derramado sobre toda a carne. Atos 2:17. Isso significa que pessoas comuns também são revestidas do poder do alto e capacitadas pelo Espírito Santo para testemunhar de Cristo e participar ativamente da obra de Deus, enfatizando a universalidade da capacitação divina. Eu separei aqui algumas palavras aqui. Líderes, refere-se aos líderes da igreja que são capacitados pelo Espírito Santo para o desempenho da obra de Deus. A segunda palavra aqui é revestimento do Espírito, indica o derramamento e a capacitação divina do Espírito Santo sobre os crentes para a realização da obra de Deus. Testemunhas reflete os crentes que são capacitados pelo Espírito Santo para testemunhar de Cristo e participar ativamente na obra de Deus. O Espírito Santo capacita testemunhas para proclamar o Evangelho e resistir à oposição, como visto nos exemplos dos apóstolos Pedro e Paulo no livro de Atos. Subtópico 2. Pessoas simples capacitadas pelo Espírito. Vemos isso claramente quando Ananias, até então um ilustre desconhecido, é convocado por Deus para impor as mãos naquele que seria o maior apóstolo de todos os tempos, Paulo. Atos 19, 10, 11. Nesse subtópico aqui eu separei aqui alguns pontos. Ananias era um ilustre desconhecido até então. Ele foi escolhido por Deus para impor as mãos em Paulo, que se tornaria o maior dos apóstolos de todos os tempos. Isso evidencia que Deus capacita pessoas simples e desconhecidas para desempenhar um papel significativo em sua obra. Outro ponto aqui também a ser observado é Estevão e Filipe. Estevão e Filipe, finalmente escolhidos para servir as mesas, também foram capacitados pelo Espírito Santo para realizar sinais e prodígios. Atos 6, 8 e do 8 ao 6. Isso destaca que Deus não tinha uma classe privilegiada para realizar sua obra. Ele capacitava testemunhas comuns para realizar feitos extraordinários através do Espírito Santo. Eu separei aqui uma palavra aqui, que é capacitação pelo Espírito, que reflete o poder e a capacitação divina do Espírito Santo sobre pessoas simples e comuns para realizar a obra de Deus. Este revestimento e capacitação são evidenciados no livro de Atos, onde Deus escolhe e capacita testemunhas comuns para desempenhar feitos extraordinários. O subtópico 3 é capacitando a igreja. Separei aqui 2 pontos aqui desse subtópico. O ministério profético de todos os crentes. No contexto literário de Lucas, a igreja do Novo Testamento é descrita como portadora de uma missão profética, onde cada crente tem um ministério profético.
Isso destaca a responsabilidade coletiva da igreja em testemunhar e proclamar as boas novas capacitadas pelo Espírito Santo. O segundo ponto aqui a ser observado é o crescimento das igrejas associadas ao testemunho coletivo. O crescimento das igrejas em Atos não estão apenas associado ao testemunho individual, mas também ao testemunho coletivo dado pelos grupos de crentes capacitados pelo Espírito Santo, em Atos 9:31. Isso mostra que a eficácia do testemunho da igreja estava ligada à sua unidade e capacitação pelo Espírito Santo. Eu separei aqui algumas palavras aqui. Ministério profético refere-se ao papel da igreja do Novo Testamento como portadora de uma missão profética, onde cada crente tem a responsabilidade de testemunhar e proclamar as boas novas, capacitados pelo Espírito Santo. Atos 2:17. E a segunda palavra que é ser observada é testemunho coletivo. Indica que o testemunho da igreja não é apenas individual, mas também coletivo. O crescimento das igrejas em Atos estava associado ao testemunho dado pelos grupos de crentes capacitados pelo Espírito Santo. Atos 9:31. Isso destaca a importância da unidade e a capacitação coletiva pelo Espírito Santo para o testemunho eficaz da igreja. O terceiro ponto que é ser observado, a terceira palavra, é o crescimento das igrejas. Reflete o crescimento das comunidades cristãs em Atos, que estavam diretamente associadas ao testemunho dado pelos grupos de crentes capacitados pelo Espírito Santo. Isso demonstra que a eficácia do testemunho da igreja estava ligada à sua unidade e capacitação pelo Espírito Santo. Chegamos ao ponto 3 da lição, o Espírito Santo como fonte geradora de missões. Subtópico 1, o envio missionários. Nesse subtópico, eu dividi ele aqui em 2 pontos. O primeiro ponto aqui que eu dividi foi a participação ativa do Espírito Santo no envio missionário. No capítulo 13 de Atos, é evidenciado a participação ativa do Espírito Santo no envio dos primeiros missionários da igreja em Antioquia. Lucas destaca que, por intermédio dos dons do Espírito, Paulo e Barnabé foram separados para uma grande obra de maneira clara e audível. Isso reforça a ideia de que o Espírito Santo desempenha um papel crucial no comissionamento e envio dos missionários. O segundo ponto aqui a ser observado é o Espírito Santo como fonte geradora de missão. O foco do evangelista Lucas é ressaltar que o Espírito Santo é a fonte geradora de missões, sendo ele quem vocaciona e envia os missionários para realizar a obra de Deus, em Atos 13:2. Isso sublinha a centralidade e a atuação do Espírito Santo na missão da igreja, demonstrando que ele é quem capacita, vocaciona e envia os crentes para proclamar o Evangelho e estabelecer o reino de Deus. Palavras-chave aqui a ser destacadas envio missionário. Refere-se ao ato de enviar missionários para proclamar o Evangelho. Em Atos 13, o envio dos primeiros missionários na igreja em Antioquia é destacado como ênfase na participação ativa do Espírito Santo no comissionamento de Paulo e Barnabé para uma primeira viagem missionária em Atos 13, do 1 ao 2. A segunda palavra que é ser observada é a vocaciona. Indica o chamado divino feito pelo Espírito Santo para os crentes desempenharem uma missão específica no contexto de Atos 13. O Espírito Santo vocacionou e enviou Paulo e Barnabé para a obra missionária, demonstrando que ele é a fonte geradora de missões, em Atos 3:2. E profetas reflete aos membros da igreja em Antioquia que exerceu o dom profético e que desempenharam um papel na orientação e no comissionamento de Paulo e Barnabé para uma viagem missionária. A presença dos profetas da igreja evidencia a atuação e a participação ativa do Espírito Santo no envio dos missionários. Subtópico 2, no ponto 3, a estratégia missionária. Eu separei aqui esse subtópico em 2 pontos.
O primeiro ponto aqui é a orientação do Espírito Santo na estratégia missionária. A estratégia missionária não deve ser determinada apenas pelos desejos humanos, mas sim pela orientação do Espírito Santo. O exemplo de Paulo e Barnabé em Atos 16, 6, 9 mostra que eles foram impedidos pelo Espírito Santo de pregar na Ásia e Bitínia, e em vez disso foram direcionados para a Macedônia. Isso evidencia a importância de buscar a orientação divina na definição da estratégia missionária. O segundo ponto aqui a ser observado é a necessidade de buscar a orientação do Espírito Santo na missão. É fundamental que agências missionárias e igrejas busquem a orientação do Espírito Santo na definição de suas estratégias missionárias. Não basta apenas o desejo de realizar missões. É preciso discernir a vontade de Deus sobre quem enviar, quando enviar e como enviar, para que a missão seja eficaz e alinhada com o propósito divino. Palavras-chave aqui a ser observada é estratégia missionária. Refere-se ao plano ou método utilizado na realização de atividades missionárias no contexto apresentado. Destaca-se a importância de não apenas enviar missionários, mas também de considerar quem enviar, quando enviar e como enviar. Buscamos sempre a orientação do Espírito Santo para uma estratégia eficaz e alinhada com a vontade divina. O segundo ponto aqui, a palavra a ser observada, é orientação do Espírito Santo. Indica a direção, guia ou instrução proporcionada pelo Espírito Santo na realização da obra missionária. O exemplo de Paulo e Barnabé em Atos 16, 6, 9 evidencia a importância de seguir a orientação divina na definição da estratégia missionária, para garantir que a missão seja realizada de acordo com a vontade de Deus. E a terceira palavra que é ser observada é a agência missionárias e igrejas. Reflete a organização e comunidade responsáveis pelo envio e suporte de missionários na realização da obra missionária. É destacada a necessidade dessas entidades buscarem a orientação do Espírito Santo na definição de suas estratégias missionárias, para assegurar que a missão seja eficaz e alinhada com o propósito divino. Chegamos à nossa conclusão. Encerramos essa lição e, consequentemente, esse trimestre, mostrando que o Pentecoste faz toda a diferença no cumprimento da vocação missionária da igreja. Sem a ação do Espírito Santo, a igreja local é desabilitada para cumprir sua missão. O Espírito Santo é a força motriz do corpo de Cristo, em sua dimensão local. Sem o Espírito Santo, a igreja não vai a lugar algum. Você que ficou até aqui, Deus os abençoe grandemente. Deixa o like, comente e compartilhe a lição. Se não é inscrito, se inscreva no canal e até o próximo trimestre de 2024. Deus os abençoe.